Queridos amigos, queridos irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema família, lugar de perdão. Quando a gente toca nesse assunto família, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que isto que nós vamos expor não deve ser levado como receitas, porque quanto a esse tema, receitas não existem. Nós somos completamente diferentes um do outro, intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Só as diferenças na educação que cada um de nós teve nessa reencarnação já é suficiente para mostrar que não existem receitas. Mas entenda essa nossa reflexão como uma possibilidade que cada um de nós tem de analisar um pouquinho e tentar refletir sobre tudo isto, tomando como molde o seu próprio seio familiar. E eu vou pedir permissão para vocês, nessas nossas reflexões sobre o tema família, lugar de perdão, para alterar o conceito de família, não somente como um grupo de pessoas reunidas por laços biológicos, consanguíneos, mas um grupo de espíritos reunidos por sentimentos. Espíritos reunidos por sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Família, espíritos reunidos por sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Irmão, semelhante a uma locomotiva, um trem com seus vagões. Os vagões mais próximos de você são aqueles espíritos aonde você tem mais afinidade, aqueles espíritos com que você tem mais sintonia. E os vagões mais distantes de você são aqueles espíritos aonde você tem mais dificuldades, menores sintonias. Então, de acordo com esse conceito, quem faria parte hoje da sua família espiritual? Não somente as pessoas de maiores afetos, seus filhos, seus netos, mas o seu ex-marido, sua ex-esposa, aquele colega do trabalho que você tem dificuldade, o patrão de difícil convivência. Porque pense, espíritos reunidos por sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Mas Aldo, meu ex-marido, minha ex-esposa faria parte ainda da minha família? Dependendo como é que esse relacionamento terminou, pode ser que existam ainda sentimentos atrelando, imantando energeticamente esses espíritos. É como se fosse um vagão que estava próximo de você, locomotiva, que é retirado e colocado no fim desse trem. Está distante de você, mas ainda faz parte do comboio. E esse conceito de família por laços espirituais é tão verdade que Jesus, um dos últimos ensinamentos que ele deu ainda na matéria, na carne, pregado no madeiro, foi justamente a lição que nós deveríamos nos considerar, nos olhar como uma grande família espiritual universal. Quando ele na cruz, quando todos os seus amigos mais íntimos haviam abandonado, restando somente sua mãe João ao seu lado, ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o seu filho.
apontando para João. João, eis aí a sua mãe, indicando com o seu olhar Maria. O que ele estava dizendo? Que os laços da carne consanguíneos são muito pobres se comparado aos laços espirituais. E que todos nós devêssemos nos olhar e nos tratar como uma grande família universal. Amigos, no Espiritismo, nós consideramos que nós tivemos várias e várias reencarnações. Imagine agora na pátria espiritual quantos pais, mães e filhos que nos aguardam e que nós temos muitos sentimentos que não lembramos de outras vidas. Nós somos uma grande família universal. E Jesus não só disse que nós devêssemos olhar com uma grande família universal, mas ele exemplificou a importância de se viver em família. De que maneira? Nascendo numa família nos moldes terrenos. Gente, Jesus poderia muito bem ter lá com 30 e poucos anos saído do meio do deserto, sem ninguém saber de onde ele veio, como ele surgiu, de onde ele morava, e fazer tudo o que ele fez. Só que ele quis exemplificar a importância de viver em família. Escolheu, nasceu com uma mãe, um pai da carne, viveu numa família nos moldes terrenos, para mostrar, para exemplificar a importância de se viver em família. E nos parece, amigos, tão oportuno a gente falar sobre esse tema família, porque além da situação que nós estamos vivendo agora no nosso planeta, né? No seio familiar, convivendo mais intimamente, praticamente quase que 24 horas com as pessoas mais próximas de nós, muitos estalos, muitos gatilhos serão disparados, apertados nesse momento. E nós consideramos que o nosso planeta, ele passa por essa limpeza, e esse vírus, essa doença, é uma parte disto, e que nunca foi tão oportuno da gente refletir sobre o tema família. Nós sabemos que está tendo a separação do joio e do trigo. Assim como no plano espiritual, os amigos esclarecidos que querem o bem estão trabalhando para que essa transição para uma nova era aconteça da melhor maneira possível. Os irmãozinhos também menos esclarecidos, eles sabem também que estão chegando os últimos momentos, que eles têm pouco tempo. Eles também estão influenciando todos os espíritos que eles encontram acesso para poder arrebanhar o máximo possível de espíritos para serem reposicionados em mundos mais primitivos com eles, para serem escravizados, utilizados. E hoje a humanidade sofre uma influenciação espiritual negativa, uma das mais fortes da história de toda a humanidade. E principalmente a família. A família nunca foi tão convidada a dar o seu testemunho nesses momentos que nós estamos passando. Amigo, é filho matando pai, é irmãos que não se falam por questões de herança financeira, é pais expulsando filhos, a depressão, a discórdia, a falência da entidade família de uma maneira global, a quantidade de suicídios. Precisa falar mais? Aquela pessoa que se suicidou, ela pertencia a uma família. Então nos parece tão oportuno
essa possibilidade de refletirmos sobre o tema família. Companheiros, no livro Jesus no Lar, Psicografia do Chico, o espírito de Neio Lúcio faz uma comparação com a família como sendo o cadinho da alma. Eu peço a permissão de modificar a palavra cadinho para uma palavra mais simples, abrangente. A família é o pilão da alma. Sabe aquela estrutura de madeira, aquele vaso utilizado muito em sítio e fazenda, aonde você colocava os grãos e com um pedaço de pau, o uso de um porrete, você batia em cima daqueles grãos, procurando o refinamento daquela semente. Geralmente, o grão de milho seco, que com o uso da força, da insistência, do solavanco, é transformado em fubá, ou seja, é refinado. Assim também é a nossa família. Amigos, o que daria para se fazer com um grão seco duro de milho? Daria para fazer um bolo, uma polenta? Não daria. Até para você dar um grão seco de milho para um porco se alimentar, aquele grão tem que passar pela trituração dos dentes do animal para liberar a sua melhor essência em termos de nutrição para aquele organismo. Quando uma galinha come um grão de milho seco duro, tem que passar por processos digestivos, ser corroído pelas enzimas do trato digestório dela, para que consiga liberar a melhor essência em termos de nutrição para aquele animal. E depois que o grão ele é transformado em farinha, fubá, ele mostra a sua melhor essência. Eu consigo agora, com aquele refinamento, com aquela farinha, fazer uma polenta, um bolo de fubá, uma rosquinha. Traz a sua melhor essência. Assim é a nossa família. A família que nós estamos hoje é as nossas melhores oportunidades de refinar esse grão duro que somos nós. É lá que nós vamos muitas vezes, através do solavanco, da insistência, das dores, das dificuldades, encontrar as melhores oportunidades do refinamento do nosso espírito. E é tão verdade, amigos, que é impossível fugir da entidade família. Nós vamos viver numa família primeiro como filhos com os nossos pais, os nossos irmãos. Depois nós vamos eleger uma pessoa para construir uma nova história, o marido, a esposa. E vão vir os filhos dando mais solavancos em todo esse grão duro que somos nós. E depois, quando os filhos estão criados, nós achamos que cumprimos as nossas obrigações, virão os genros, as noras, os netos e toda os familiares indiretamente envolvidos. Olha como é impossível fugir da entidade família. É lá que são as nossas melhores oportunidades. O filho rebelde, dando a oportunidade do refinamento da nossa paciência. A esposa insensível, o esposo rude, dando a oportunidade do refinamento do perdão. Aquele parente que você tanto ajuda, tanto colabora e nunca teve um obrigado, uma gratidão em troca, dando a oportunidade do refinamento, talvez um dos mais difíceis para nós, que é servir, amar, sem esperar recompensa, sem esperar gratidão. É na família que nós teremos as melhores oportunidades desse refinamento, desse grão duro que somos nós. Num outro livro, Psicografia de Carlos Bacelli, o espírito do irmão José nos diz assim: os espíritos que convivem contigo no ambiente doméstico são teus instrumentos imediatos de aperfeiçoamento.
Jamais dentro de casa te coloques na posição de vítima. Os teus familiares são os que te conhecem mais de perto. Irmão, atenção agora. Espelhos nos quais te podes ver sem distorção de imagem. Espelhos nos quais te podes ver sem distorção de imagem. Amigos, demorei muito para entender essa frase. Mas o que ele quer dizer? Se a minha família é o meu espelho, se eu estou na frente do espelho, o que o espelho me mostra? O que ele me mostra? Ele mostra a minha própria imagem. Quem eu sou. A família é o reflexo daquilo que eu sou verdadeiramente. Porque no nosso dia a dia, nós colocamos tantas e tantas máscaras de convivência que muitas vezes nós disfarçamos o que nós realmente somos e criamos imagens, arquétipos que não refletem realmente aquilo que eu sou. Lá fora, no serviço, vestimos as nossas máscaras de boa convivência. Tolero tudo, pisam no meu pé, engulo sapo no serviço. Lá na minha instituição religiosa, na igreja, no templo, no centro, sou bonzinho com todo mundo, tenho paciência com todo mundo. Mas geralmente quando nós chegamos em casa, geralmente nos mostramos sem as nossas máscaras, quem realmente nós somos. A nossa intolerância para com os erros do próximo, a nossa impaciência para com o jeito de viver do próximo, a imagem que os meus familiares têm de mim, a imagem que eu passo geralmente para aqueles que estão mais próximos, refletem, na verdade, aquilo que eu sou, sem distorção de imagem. A maneira que os meus familiares me enxergam, geralmente, reflete ainda os pontos positivos, lógico, mas também os negativos. Os grãos duros que ainda é necessário lapidar em meu ser. E às vezes nós temos a sensação de que nós nascemos na família errada, que Deus se equivocou em colocar pessoas tão difíceis assim de convivência na mesma família. Mas, irmãos, nós estamos na família que nós merecemos, que nós elegemos e que nós precisamos. Primeiro, na família que nós merecemos, pelos débitos das nossas atitudes em vidas passadas. Às vezes eu tenho hoje no seio familiar, convivendo muito próximo a mim, espíritos que em outras vidas eu tive um relacionamento não tão bom, conflituoso. Fomos inimigos no passado. E por misericórdia divina, Deus nos reposiciona numa próxima oportunidade, mais próximo, como marido e mulher, como pais, filhos, para poder modificar esses sentimentos. Se não ainda de amor verdadeiro, pleno, mas mudança de um sentimento um pouco melhor. O ódio do passado, inimigos de guerras, agora pode ser transformado por conviverem no mesmo seio em um sentimento de carinho, de respeito, se não ainda de amor verdadeiro, mas bem melhor do que já existia em outras vidas. Graças ao esquecimento das misericórdias de Deus, esse esquecimento
para que a gente possa modificar sentimentos em outras oportunidades. Nós estamos na família que nós elegemos, porque nós nos sintonizamos com tudo, tudo é energia. Nós nos sintonizamos tanto com o plano material quanto com o plano espiritual. E às vezes o que eu tenho hoje no meu seio familiar, os mais próximos, são espíritos que talvez eu não tenha nem tantos débitos de outras reencarnações, mas que eu tenho sintonia com esses espíritos, porque todos nós passaremos por aprendizados que são necessários a todos. Lições serão fornecidas àqueles espíritos que têm uma mesma sintonia e lições precisam ser aprendidas por todos. Por questões financeiras, a visita de uma doença e N coisas. Nós estamos também na família que nós precisamos, porque muitas vezes nós somos muito acomodados e nós não avançamos. Às vezes, numa outra vida, eu tive um pai que me deu condições financeiras propícias, eu tive uma mãe que me amou, eu tive condições perfeitas materialmente para poder avançar, espiritualmente para poder progredir. E sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu perdi uma encarnação inteira. Até criei débitos que eu não tinha. Por quê? Porque tudo estava bom, tudo estava excelente. Para que eu vou mudar? Mudar dói. Mudar dá trabalho, cara. Para que eu vou mudar? E quando eu chego na pátria espiritual, a ficha cai. Que eu fiquei lá 80 anos da minha vida, preso na matéria, em desculpas, na preguiça, e não avancei em nada. E tudo aquilo que eu julgava na matéria que era o meu tesouro, não vale nada do outro lado. A ficha cai. E numa próxima reencarnação, às vezes a gente até pede por misericórdia para nascer numa situação um pouco mais desafiadora, tanto materialmente como espíritos de difícil lida, justamente para empurrar a gente para frente, para avançar. Porque nós, como maioria da humanidade, se a água não bate na bunda, a gente não faz nada. É necessário esse empurrãozinho. Às vezes, essa família que hoje nós criticamos, que nós julgamos, que nós observamos tantos e tantos problemas, é a família que eu escolhi, que eu pedi para poder avançar. Eu posso dizer assim, o meu pai não me amou, a minha mãe foi muito difícil, os meus irmãos foram pessoas extremamente dificultosas na minha vida. Isso pode ser uma realidade, uma verdade. Mas nós temos ou tivemos a mãe, o pai e os irmãos que nós merecemos, que nós elegemos e que nós precisamos. Chico dizia que, em termos de reencarnação, ninguém erra de endereço. Em termos de reencarnação, ninguém erra de endereço. E é lógico que quando nós convivemos com pessoas de difícil relacionamentos, a nossa tendência, até como mecanismo de defesa, é nos afastar dessas pessoas. É deixar essas pessoas mais distantes. É o famoso empurrar o problema com a barriga. Só que nós esquecemos que nós estamos juntos para modificar sentimentos. E que se isto não for trabalhado nessa ocasião, eu estou adiando para uma situação posterior. Sabe aquele cunhado ou a sogra, aquele parente que está difícil a convivência e a gente se afasta dessa pessoa? A gente não quer conviver? Ainda está no meu comboio. É um vagãozinho que está mais distante, mas ainda no meu comboio. Ligados
por sentimentos. E se a gente foge, talvez uma outra reencarnação para a gente não fugir desses quitar, fazer essas mudanças de sentimentos, esse parente que é mais distante hoje, talvez esteja bem próximo a mim, como minha esposa, meu marido, meu filho, para que eu não possa adiar mais essas construções nesses sentimentos. Aí você fala mais alto, como é que a gente vai amar pessoas de tão difícil convivência? Gente, o amor não nasce da noite para o dia. O amor é uma conquista. O amor é um florescer de sentimentos que vão se acumulando. E uma coisa que a gente tem que aprender é a gente acabar com essa situação de isolar-se daquelas pessoas que nós não gostamos. É difícil convivência. Porque o amor, ele principia, ele começa a germinar nessa situação toda, quando a gente para analisar, a gente deixa de analisar o outro de maneira preconceituosa, como a gente faz. Às vezes aquela situação, o famoso telefone sem fio. A gente ouve falar de alguém que faz parte da família um pouco mais distante, que a pessoa assim, que o outro fala assim, fala assim, fala assim, e chega no teu ouvido que aquela pessoa é um monstro. E a gente começa a disparar os nossos sentimentos de condenação, de julgamentos para esta pessoa ou estas pessoas, e quer saber de uma coisa? Essa pessoa nunca fez mal para nós diretamente. E a gente vai condenando. E quando eu me permito me aproximar e conviver um pouco mais com essas pessoas, cai a ficha de que ninguém é 100% ruim. Ninguém é 100% ruim. Sempre existe algumas qualidades e que no nosso preconceito a gente só tem de olhar aquilo que é ruim. Nós temos qualidades ruins, todo mundo tem. Quando eu me aproximo, aquela pessoa que eu tinha dificuldade de relacionamento, de convivência, porque eu me afastei, eu consigo observar qualidades aonde eu só queria enxergar defeitos. Sei lá, você tem um parente mais distante, o cunhado, cunhada, um sogro, sei lá, essa pessoa, antissocial, você vai na casa dela, você fica até com dificuldades de conviver ali, porque é uma pessoa que não conversa, tem dificuldade, fica lá, mudo, não sei o que tem. Talvez essa pessoa tenha essa dificuldade. Mas se a gente começa a conviver, vai ver que uma pessoa que é um excelente pai de família, extremamente fiel, trabalhador, tem essa dificuldade. Mas eu começo a enxergar o lado bom das pessoas também. Ou aquele parente mais distante que tem problemas com o álcool, ainda é muito pegado ao vício, todos nós temos alguma dificuldade. Mas a hora que eu passo para conviver com essa pessoa, eu vou observar também que apesar de algumas situações, e todos nós temos qualidades que precisam ser melhoradas, nossos vícios também, vou ver que é uma pessoa extremamente caridosa. Uma pessoa que tem compaixão para com o próximo, a ponto de estar comendo um lanche, se passar uma criança do lado que está com fome, é capaz de tirar o lanche dele e dar para essa pessoa. Então é necessário aproximar. E sabe por que, amigos, que é necessário muito essa aproximação? Para cicatrizar feridas. Só você, meu amigo, sabe na educação que você teve como filho, como criança, na adolescência, na convivência com seus pais, com seus irmãos, com seus tios, com toda a parentada. Só você sabe
as feridas que talvez você ainda carregue na alma, feridas que ainda sangram, feridas que teimam a cicatrizar, que te machucam até hoje. E que é difícil a gente dar o benefício do perdão a essas situações que foram vividas. E quando eu decido a não perdoar, eu não descobri ainda a maneira disto acontecer, eu não estou pronto para isto. Eu decidi segurar uma abelha na minha própria mão. A única pessoa que está sendo ferroada sou eu mesmo. Às vezes a pessoa que me machucou, ela não tem nem noção como ela me machucou. Ou se ela tem, às vezes ela esqueceu isso, partiu para frente. E eu estou teimando ainda a segurar essa abelha na minha mão. E quando eu me aproximo, eu me permito conhecer as histórias, a gente vai perceber que em algumas vezes aquela atitude que a pessoa tomou e que me feriu muito, que machucou muito, tem várias causas, tem vários porquês. Às vezes aquele que fere também foi machucado, foi ferido. Às vezes, quando eu me aproximo, eu tenho condição de conhecer como é que foi a história daquela pessoa, como é que foi a educação que aquela pessoa recebeu dos seus pais, quais foram os traumas que também aquela pessoa viveu. A gente vai perceber que são peças de dominó, uma caindo sobre a outra. A gente vai perceber que às vezes aquela atitude era o reflexo de uma educação desequilibrada, equivocada, que essa pessoa recebeu, ou nem recebeu. Então, amigos, quando eu decido tomar uma atitude de perdoar, eu decido abrir a mão para que a abelha possa voar. E se você tem a oportunidade de conhecer as histórias dessa pessoa ou dessas pessoas que te machucaram muito, conheça. Você vai perceber que às vezes eram pessoas também feridas. E amigo, se não for possível o conhecimento disto, entrega nas mãos de Deus, porque Ele sabe como fazer com que esse irmão tenha a oportunidade de aprender lições diferentes do que ele está praticando. Não é a nossa vingança, não é o nosso desejo de dar o troco, não é o nosso desejo que essa pessoa sofra que vai resolver isso. Eu continuo me machucando. Eu continuo me machucando. Eu estou a toda hora tirando a casquinha daquela ferida. Ela nunca para de sangrar. Às vezes a pessoa nem se encontra mais conosco no plano material. Já voltou para a pátria espiritual. Dê a ela, através dos seus pensamentos, o seu perdão. Perdoe. Deixe a abelha voar.
você nunca vai esquecer, nunca vai esquecer o que aconteceu. Nunca. Mas, quando você decide abrir a mão, a ferida começa a cicatrizar. Aquilo pode parar de sangrar. Entregue nas mãos de Deus, que Ele saberá fazer com que esse irmão, ainda nessa vida ou em outras, aprenda as lições que ele precisa conhecer. Deus não precisa sujar a mão dos seus filhos de sangue. Não precisa sujar a mão dos seus filhos de sangue para fazer com que aquele irmão aprenda aquilo que ele precisa conhecer. Deixe a abelha voar. Dê o seu perdão. Crie uma outra história. Esqueça o que aconteceu. Eu gostaria, amigos, de terminar com vocês essas reflexões lendo um texto do Papa Francisco, que é justamente um texto que me incentivou a trazer essas reflexões. O texto do Papa Francisco tem justamente o título Família, Lugar de Perdão. Ele diz: não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas um dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos, um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a cura da alma, a faxina da mente, a libertação do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de vida e não de morte, território de cura e não de doenças, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Queridos amigos, sabe por que é muito difícil ainda para nós como humanidade, no grau evolutivo que nós nos encontramos? Sabe por que é muito difícil perdoar? Porque nós somos ainda extremamente orgulhosos. Orgulhosos a ponto de não conseguir pedir perdão ao outro pelo erro cometido. Orgulhosos também de não aceitar o perdão do outro. Mas sabe um dia que o nosso perdão será ferido, o nosso egoísmo, o nosso orgulho será ferido nas suas mais íntimas partes. O dia que nós nos depararmos com a seguinte frase: quando será o último beijo? Quando será o último beijo?
Será que lá o corpo inerte no caixão, somente o pedaço de carne daquele ser que viveu comigo tão próximo, será que meu orgulho vai falar tão forte assim? Será que naquele momento o meu irmão que se encontra no caixão, que eu não falava há anos e anos e anos por disputas financeiras, será que meu orgulho vai ter tanto peso assim? Será que naquele momento, frente ao corpo do meu companheiro, da minha companheira, do meu esposo, da minha esposa, será que todos os problemas vai falar tão forte assim o meu orgulho diante daquele momento? Será que diante do corpo do meu filho, da minha filha, a opção sexual dele vai falar tão forte assim para o meu orgulho? Quando será o último beijo? Então, irmãos, não esperemos isto acontecer. Você que já está pronto, você que já adquiriu um pouquinho de conhecimento, que já enxerga que todos nós estamos em construção e por isso todos nós erramos, todos nós deixamos cair tijolo na cabeça de alguém, cimento, poeira, areia no olho de alguém, todos nós estamos em construção. Dê o seu perdão. Busque o perdão. Se essa pessoa já partiu, com os seus mais sinceros pensamentos e sentimentos, diga na sua oração que você perdoa essa pessoa ou que você pede perdão. E se você buscar esse perdão e essa pessoa não estiver pronta ainda para te perdoar, calma. Você deu o seu passo. Você fez a sua parte. Talvez essa pessoa não esteja pronta ainda, mas o teu passo você deu. E o próximo passo será dela, quando ela estiver pronta. Família, lugar de perdão. Fiquem com Deus.